Olá a todos! Olá, bem-vindos! Todos estão me ouvindo bem? Conseguem me confirmar? Bem-vinda, Dani! Cláudio já tá aí, que maravilha! Bom, pessoal, para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. A live hoje vai ser para a gente falar um pouquinho de tudo que a gente está vivendo muito em comum, né? E para entender como que a gente lida melhor com a ansiedade, com medo da incerteza, tá? E eu convidei uma pessoa super especial, que é o Cláudio Melo. E ele vem com muito embasamento falar desse tema pra gente e tentar melhorar a nossa vida nesse período, tá bom? Bem-vindo a todos novamente, tem muita gente chegando ainda. Áudio ok, obrigada por confirmar, Vivi. Rodrigo, Gui Queiroz, bem-vindo a todos. Cláudio, vou pedir para você solicitar para entrar e a gente já começar aí batendo um papo, né, falando de todas as nossas dores e as soluções e as dicas para a gente sair melhor dessa, mais forte, tirar um aprendizado de tudo isso que a gente está vivendo hoje, nesse momento atual, mas sem deixar de olhar para frente. Catherine, bem-vinda, maravilhosa! Tô aguardando a sua solicitação, tá bom, Cláudio? Só pedir para entrar aqui. Já chegou. Pessoal, esses minutinhos iniciais eu sempre deixo para a galera começar a entrar. Em 2 minutos a gente inicia. Olá! Agora Olá, sim! tudo bem? Bem-vindo, Cláudio. Obrigada. Obrigada por você estar aqui com a gente. Estou muito feliz aí dessas energias terem se conectado e a gente conseguir juntos tentar trazer uma palavra de acalento para esse momento. E tenho certeza que você vai contribuir demais, assim. Para quem não sabe, eu já participei de alguns webinars com o Cláudio. E, nossa, é fato que a gente sempre sai muito melhor do que a gente entrou. E a experiência, a vivência que ele traz é muito real de tudo, né? Não é uma parte teórica, assim, são vivências e a bagagem que está aí na mochila dele, que ele, com muita dedicação, divide com a gente. Nossa, eu estou muito feliz por você estar aqui. Obrigada a todos que estão presentes também. Vou apresentar um pouquinho o Cláudio, né? Mas prefiro que você faça isso, Cláudio, e fique à vontade para contar como é que você chegou até aqui, qual que é o intuito do seu trabalho, quando que você descobriu o seu propósito. Fica à vontade para as pessoas te conhecerem, assim, esse trabalho maravilhoso e essa pessoa que você é. E obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Sara, obrigado aí o pessoal que está acompanhando, os amigos queridos, né? Esse momento é um momento precioso, né, de estarmos aqui. É, tivemos essa sincronicidade, né, esses acasos da vida que cruzaram nossos caminhos, né? Você também aí sendo do varejo e tal, mas a gente, né, se encontrar nesse momento através de amigos, parceiros, né, de trabalho e a gente ter essa oportunidade, né, de ter essa troca. Bom, eu comecei muito novo, né, comecei a trabalhar com 18 anos, que é mais ou menos o que o pessoal no varejo, né, começa, né, a trabalhar em loja, né, como vendedor. E assim, sempre gostei de pessoas, né? De estar lidando ali com as pessoas, sempre fui uma pessoa com muitos amigos, né? Então, a trajetória normal de loja, né? Você começa a trabalhar como vendedor, você vai crescendo, né? Virei gerente, veio a supervisão. E trabalhar no varejo é você trabalhar sob pressão o tempo inteiro. Verdade. Não tem jeito, né? Porque você é questão de metas, as métricas, né?
você está sempre, o tempo todo, sendo avaliado, você tem sempre que se superar, porque há uma competição natural dentro do meio, né? Porque diferente de alguns segmentos de empresas, né? Você tem dentro da loja, você tem a sua meta diária, você tem a sua meta quinzenal, semanal, né? Você tem as suas metas pessoais também, né? Então você está o tempo inteiro nessa cobrança, né? Nessa competição. Que o mesmo amigo que depois vai tomar um chopp, vai sair, é aquele que está brigando com o cliente com você. Porque Verdade. assim, cada cliente que entra, sabe, é uma oportunidade de você fazer o seu salário. Então, ali você vai aprendendo muito, né? Quero já deixar aqui um beijo para Marisa Marinho, que foi uma pessoa assim fundamental na minha formação profissional. Conhecia no meu primeiro emprego, então foi minha supervisora e eu sempre brinco com a Marisa, né? Que assim que ela foi um anjo que sempre me acompanhou na vida Então, a e Marisa, que foi sempre sua mentora, eu não sabia. A Marisa, ela é sim, reconhecida em varejo, mercado inteiro, né? Que legal. pois é, tive Marisa aí como assim uma madrinha nesse meio e que me ajudou sempre, vou ser eternamente grato a ela. Um beijo, Marisa. Então, fui correndo, né, com essa questão do varejo e em diversos segmentos, né? E isso me ajudou também a entender um pouco mais das pessoas, sobre as pessoas, porque de acordo com o que você está vendendo, não importa o que seja, você sempre lida com pessoas. Mas cada segmento você vai ter um tipo de cliente, né? Então, a minha experiência maior sempre foi com moda, né? Mas trabalhei com alimentação, né? Então, a pessoa que chega para comer, né? A fome nos deixa, né? Irritados, né? Quando a gente está com fome, a gente fica de mau Não tem humor, a gente quer que tolerância, né? Tá? intolerância. E você quer que aquilo chegue rápido, né? Você mal sentou na mesa, mas você já quer que seu prato já esteja ali, né? Trabalhei na área de telefonia, que assim, sem saber, eu já estava sendo preparado, né? Tive grandes mestres, né? Porque você é levado ao limite, né? Dentro de uma área de telefonia, porque eu trabalhava em loja. E num período que estava começando essa coisa, né, do telefone com chip e tal, e né, a pessoa mesmo querendo ir na loja para comprar um telefone novo, mas ela queria te esganar, porque onde ela morava não tinha sinal e ela achava que, lógico, né, você está com a roupa da empresa, você é o representante da empresa, então a culpa é sua. Então, isso tudo, né, foi me levando, né, elevando os níveis de estresse, né? E nós não vamos percebendo, né, o quanto isso nos afeta. Casei muito cedo, né? Casei com 19 anos, fui pai aos 24, então sempre tive assim responsabilidades comigo, né? E uma coisa que foi assim fundamental dentro da minha formação é a minha família, né? Sou muito grato a eles. Somos 4 irmãos, 3 homens e uma mulher. Meu pai já falecido e tal, minha mãe não. Mas assim, a gente sempre se apoiou muito, sempre fomos uma família muito unida mesmo apesar de todas as dificuldades financeiras, né, o que a vida ali foi impondo a gente, mas a gente sempre fez graça da desgraça, a gente sempre teve o bom humor, né, a união. Então, isso foi a base. E depois os amigos, né? Eu digo que assim, eu sou uma pessoa próspera, né? Porque assim, ter amigos é ter tudo, né? Porque assim, não é o amigo só da mesa de bar ou que você encontra na praia. É aquele amigo que quando você erra, ele vai lá, sabe? Tipo assim, cara, tá vacilando, tá errado, sabe? Porra, não é esse caminho que você tem que seguir. Então, dentro dessa minha trajetória, né, de trabalho, nunca me imaginei um dia que estaria trabalhando com o que eu trabalho hoje, né? Dentro das terapias holísticas e tal, mas tendo a meditação como o carro-chefe. E o que aconteceu? Cheguei, né, assim, vamos dizer, dentro assim do varejo para a loja, né, no topo, que era a supervisão de loja, Uhum, né? Então, uhum. cheguei a supervisor e você começa a ter outros tipos de responsabilidades, outra pressão, né? Porque quando você é vendedor, você está só focado com a sua meta. Quando você é gerente, você já tem uma loja para tomar conta, né? Com seus vendedores, caixas e estoquistas, enfim. Quando você já é o supervisor de loja,
você já tem diversas lojas com todo esse enredo aí para você administrar. E cheguei a supervisor de franquias, né? E aí você entra num outro, né, nível. Por quê? Você tem que lidar com a franqueadora e lidar com os franqueados, né? Então você fica ali naquele meio, né, tendo que administrar, né, egos, interesses, né, e fazer com que esse fluxo ele ande, né, para o objetivo final, que é o quê? Que é a loja de resultado, né, que as pessoas, né, tenham, né, as suas expectativas, né, atendidas, né, porque você abre uma empresa e você quer que essa empresa dê lucro de qualquer forma. E com isso, né, o nível de estresse foi subindo, né, cada vez mais. Até que chegou, né, um ponto, né, que foi fundamental na minha vida, né, foi um divisor de águas, que foi com o falecimento do meu pai, né? Eu até então não dava muita atenção a alguns sintomas, algumas coisas, né, que vinham acontecendo, A gente começa a mas culpar o café, né? Nossa, hoje eu tomei café sim, demais, estou com o lógico. coração acelerado. Hoje o dia foi muito café. Culpa o café. Culpa o café, culpa o cliente, né? Culpa o franqueado, né? Porque é ele que está tirando a sua paz, né? É ele que está fazendo isso com você. Porque a gente sempre procura colocar no outro a responsabilidade das nossas questões, pelo que a gente está passando, né? Então o outro é que é sempre o irritado, o outro é que é o mal-humorado, o outro é que não sabe falar. Só que a gente esquece que nós somos o outro de alguém, porque nós também estamos fazendo isso, né? Sem perceber, porque vai uma reação em cadeia, né? E a gente vai colocando isso para as outras pessoas. Muito E aí, verdade. quando foi 1º de dezembro, você imagina, né? 1º de dezembro no comércio, né? Como é que não é? E eu era supervisor de uma marca de cosméticos e a loja, né, já estava abarrotada. Só que quando foi 1º de dezembro, meu pai faleceu. Meu pai já vinha com câncer, né, mas que foi assim, foi muito rápido, graças a Deus, assim, a gente não teve o sofrimento que em geral muitas famílias passam com a questão da quimioterapia e tal. Então, assim, para ele foi assim brando. Mas quando foi 1º de dezembro, na madrugada, meu filho estava lá em casa, né? Era meu fim de semana com ele e meu pai bateu na porta, né? E aí, ó, vem aqui que eu não estou passando bem. Aí eu me levantei e tal, ele já não conseguia respirar, né? Porque aí eu enfisema e tal, né? Eu falei assim, não, pai, vamos pro hospital agora, né? Na época morávamos no Grajaú e tal, então foi como é que se diz? Foi uma O Grajaú já é um bairro assim de pouco movimento, super residencial. Então você imagina isso às 3 horas da manhã. Imagino. Voltou, deu uma Me ouvindo? travadinha aqui. Agora Tá, tô te você ouvindo. ouviu até onde? A gente ouviu até a parte que o Grajaú é super deserto, né? E seu pai estava nessa situação, enfim, na madrugada. Sim, sim. Aí corri com ele para o hospital, só que assim no caminho ele já apagou, né, por conta, né, da falta de ar e tal. Aí cuidei de todos os trâmites e tal, né? Tive pela empresa os 3 dias, né, que você tem de garantia. Só que eu já tive que voltar para a loja, né, com pique Clima de total. dezembro, né? Aquele dezembro Clima de varesco. dezembro, né? Eu não pude, assim, viver o luto do meu pai, né? Eu não podia chegar com cara de enterro, né, nas lojas, porque eu tinha que botar a equipe para cima, para vender e tal, enfim. Então, quando passou dezembro, né, passou isso tudo, veio janeiro, né, eu morava no Grajaú, trabalhava no Botafogo e tal, e aí no metrô eu comecei a sentir, né, os sintomas mais fortes. Que aí começou o quê? Coração a disparar, né, a boca seca, né, o braço dormente, aí eu estava meio que sem entender o que estava acontecendo ali, né? E aí eu descia do metrô, porque eu achava que porque o metrô estava cheio, estava quente e tal, então aquilo dali é que estava, né, causando aquilo. Mas aí Uhum. não era, né? Não era. Já eram mais crises de ansiedade, né? Já um prenúncio para crise de pânico. Porque a vida estava seguindo, entendeu? Sabe? Eu não podia parar. E aí, quando Uhum. foi numa noite, né? Que aí eu vou me sentir mal de fato, aí
fui ao médico e tal, né? Fui para o hospital, e aí tive uma crise muito forte, e aí foi que a ficha caiu de que, assim, tem um problema, né? Porque eu vou te falar, Sara, de início, né, que aconteceu comigo e pode acontecer com muita gente, né? É o quê? É você não aceitar. A não aceitação já atrapalha o seu processo de cura. Porque quando Negação, você... né? A negação. Porque quando você aceita que você tem um problema, que você está passando por um problema, né? Porque eu sempre digo nas meditações, né? Quando as pessoas vêm falar para mim, o que é meio clichê, que é o quê? Eu não posso meditar, eu não consigo meditar porque eu sou muito ansioso, né? Todo mundo já vem logo com esse discurso. Eu falo assim, olha, você não é ansioso, você está ansioso. Você pode estar, mas você não é assim. Nós não nascemos ansiosos. Nós não nascemos com crise de pânico, né? Isso é algo que vai surgindo pela nossa vida. Então, isso também, de certa forma, começa a desconstruir essa crença nas pessoas de que elas, né, elas são assim, mas elas não são. Então, houve uma resistência minha, lógico, né, de estar com esse problema, né, como é que ia ser, então como é que, né, como é que eu vou falar isso? Porque existe um tabu muito grande, né, das pessoas que não querem falar ou compartilhar desse tipo de problema, porque se você fala que você está indo para o psicólogo, para o psiquiatra, as pessoas Nossa, já é te tabu, taxam né? como uma pessoa que tem problemas, né, mentais e que você vai dar algum surto a qualquer momento, Sim, né? sim. É E a falta de eu, né, conhecimento, né, Cláudia? Acho que. a falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento e o conhecimento liberta. E Não cultura tem também, né? jeito. Eu acho que o mundo corporativo, não só Cultura. falando de varejo, foi Uhum. muito, sempre foi um assunto tabu falar de qualquer consulta médica ou enfim. E isso aí é como a gente se mostra tão vulnerável, né? Ninguém quer se Sim, mostrar lógico. vulnerável. A vaidade do mundo corporativo é algo que é o intocável. Como que eu me mostro vulnerável dizendo que eu estou passando por um problema? Claro, e quando você se mostrar vulnerável, é que você mostra a sua grandeza, é que você mostra que você tem força, porque você está passando por um momento, né, de depressão, não é um momento de covardia, sabe? Você não está sendo fraco, sabe? É uma tristeza profunda que você está vivendo, sabe? E pela falta de conhecimento, muitas vezes você ouve coisas cruéis que é do tipo, ah, cara, você é novo, bota um sorriso no rosto, vamos dar um dia lindo, sabe? Levanta dessa cama, Uhum. sabe? E isso parece que, assim, nos coloca mais para baixo, sabe? Porque isso dói de uma forma, né, que você começa a se culpar. Você sente culpa pelo que você está sentindo, como se você fosse responsável, né, por estar assim, por você ser fraco, porque, entendeu? Então, é importante a gente ter a empatia, sabe? E a gente ter compaixão pelas pessoas, procurar entender o outro, né? Então, por isso que eu te falei lá no início, foi fundamental, né, o apoio da minha família, né, foi fundamental o apoio de amigos, que o fato de você, assim, saber que tem alguém ali do seu lado, isso já te traz um conforto enorme, né? Se você está num relacionamento, né, com alguém que está com depressão, que está com ansiedade, sabe? Para a pessoa que está passando por isso, é muito difícil. Porque às Uhum. vezes você quer compartilhar o que você sente, mas você não consegue, né? Você acaba expressando de outras formas e tal, né? E aí você não consegue expressar isso. E só o fato de você saber que aquela pessoa está ali do seu lado, isso é fundamental. E aí, o que aconteceu? Né? Começaram os altos e baixos, né? Porque você tem uma questão emocional. Né? Então, assim, se você não tiver o seu emocional equilibrado, não adianta você ter um currículo impecável. MBA, falar não sei quantos idiomas, né, uma puta experiência de mercado. Se você não tiver o seu equilíbrio emocional, você não funciona, você não vai sustentar isso. Porque o que vai acontecer? Principalmente dentro do varejo, né? Vamos focar bem o varejo. Como você precisa de resultados rápidos, entendeu? Se você não dá essa resposta,
você é logo descartado. É verdade, é Sabe? verdade. É E o Glaicon difícil. colocou um comentário aqui, você está falando, eu estou de olho em tudo, que é muito bacana. E que bom que ele está aqui, né? Glaicon, Tô beijo. feliz, Glaicon. Sim, É, falei com ele essa e semana. é exatamente isso, assim, você pode malhar, comer coisas saudáveis, mas se você não cuidar das emoções, você vai adoecer, né? Então, acho que quando a gente Sim. convive com alguém, você tocou em dois pontos aí que para mim são muito importantes, assim. A gente imagina que a gente tem empatia por todo mundo, né? Fala, não, mas eu sou uma pessoa do bem, e poxa, eu sou super empática, e nossa, imagina que eu ia faltar com empatia com uma pessoa que estivesse convivendo comigo com a depressão. Por exemplo, né? A gente tem pessoas assim dentro da loja trabalhando com a gente às vezes não percebe como gestor. E qual Sim. que é a nossa responsabilidade até, acho que social, como ser humano, né? Identificar isso e estudar para tentar ajudar, né? Porque se Não, eu acho olha, que eu sei, se eu acho que eu tenho a empatia suficiente, eu já me limito. Então, como é que a gente parte daí, né? olha, dados da Organização Mundial de Saúde coloca assim que mais ou menos 20% da nossa população, né, tem ou terá depressão. Né? Uhum, O Brasil está assim, em primeiro lugar dos países mais ansiosos. Então, é algo que assim, mesmo que você não esteja passando por isso, é válido conhecer, entendeu? Saber um pouco sobre isso, sobre a depressão, sobre a ansiedade. Porque com certeza alguém que está do seu lado está passando por alguma coisa. Porque assim, Sara, quando você não fala, né, e você não confidencia isso, e as pessoas acham também que você, quem está com a depressão, ela vai ter sempre aquela figura, né, daquele filme, aquela animação Divertidamente, que é um desenho fantástico, né, que é a tristeza, né, uma pessoa ali para baixo. uhum. Mas não, se a gente for pegar uma lista de pessoas que se suicidaram, de pessoas, né, conhecidas, né, eram comediantes, sabe, artistas, né? Então a gente acaba associando a depressão à tristeza. Sim, Só isso. Só que não. Só que você, para poder sobreviver dentro de um mundo corporativo, você precisa colocar a máscara da felicidade. Porque as minhas postagens no Instagram, eu tenho que estar sempre feliz, é verdade, né? é Eu tenho que estar verdade. bem, né? Porque assim, as pessoas nos cobram isso, né? Você tem que estar sempre bem, sempre feliz, né? Dentro de um padrão de beleza, né? Sim. Então a gente vai aos poucos quebrando essa coisa, né? Por isso que é tão importante falar. Por isso que eu fiquei muito feliz, né? Quando, né, a gente conversou e resolveu, né, trazer para fazer essa live, porque de início, quando eu comecei esse trabalho, eu vou chegar lá, eu não falava sobre isso. Né? Eu falava de uma trajetória de profissional e tudo, e começava já a entrar na meditação. Mas voltando aqui para a gente, né, não perder o fio da meada, eu, né, por esses problemas, procurei ajuda, né? Foi fundamental procurar ajuda, e você precisa procurar ajuda de profissionais. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, entendeu? Sabe? Se tiver que tomar remédio, tome remédio, né? Porque assim, e é ele, o seu médico, que vai dizer se você vai diminuir, se você vai retirar. Por que eu falo isso? Às vezes, né, as pessoas quando, né, estão na minha aula e tal, na prática, meditando, me procuram depois e tal, e para falar, né, vão ganhando a confiança e chegam e falam assim, pô, cara, tô me sentindo assim, tô me sentindo assado e tal, mas pô, você acha que com a meditação eu vou conseguir tirar os remédios? Eu falo, olha, a meditação, ela ameniza os efeitos, tá? Ela vai te ajudar muito nesse processo, mas só quem pode tirar os seus remédios ou diminuir a dosagem é o seu médico. Uhum. Então, Orientação sabe, médica. orientação médica, entendeu? Sim, sim. É legal você falar assim que eu vou traduzindo muito para esse momento atual, né? E quando a Uhum. gente esteve junto numa webinar, você falou uma coisa para os espectadores que é a realidade geral, né? Assim, a gente está vivendo um momento atual de de ficar sem pessoas do nosso convívio, de família, né? Eu acho que eu não vejo a minha mãe há 70 e poucos dias ou muito mais, porque antes disso a gente olhava e falava Pois assim, é, não, deixa para o próximo final de semana, porque o varejo é isso. Quando que a gente consegue ver a família? Chega em dezembro, chega Dia das Mães, dependendo do teu segmento, você dá um oi e fala, oi, sim, mês que vem a gente se vê de novo, né? E o quanto que hoje a gente está total. valorizando essa falta,
né? Dos domingos que a gente poderia ter marcado um almoço e falado assim, não, mas vamos priorizar? Tem como entregar esse trabalho depois? Vamos priorizar isso? Isso foi uma das coisas que me marcou. E outra, de você estar sem ver seu filho. Eu acho que tem muitas pessoas passando por isso, sem poder ver o filho, sem poder ver os avós que já estão aí nos últimos anos de vida, de repente, e da importância do tempo, né? De como a gente usa Sim. esse tempo aí. Eu queria entender como é que você está lidando com esse momento atual, dessa falta de presença, que eu acho que é muito o que todo mundo está vivendo aqui. Divide com a gente, assim, qual que é a tua sensação? Assim, do que está sendo mais difícil para mim, né, é a questão de não ver o meu filho. Porque, lógico, né, a gente pode fazer uma videochamada, a gente troca WhatsApp e tal, né, mas nada substitui a nossa presença, né? E assim, a gente já não estava se vendo já, sei lá, umas 2 ou 3 semanas antes de começar a quarentena, né? Então, já emendou nisso. Então, também, mais de 70 dias, quase 80 aí, que eu não vi o meu filho. E aí, de repente, você ficar impedido. Porque uma coisa é quando você, né, diz se vai sair ou não. Outra coisa é quando você está impedido de sair, né? Uhum, uhum. Então, até para não colocar outro em risco, né? Então, as lembranças vêm, né? Bate a saudade, mas o passado ele não existe mais, né? Como que é isso? E Como que é isso? o passado ele não existe mais, então você precisa, né, se colocar no momento presente, né? O passado ele serve como uma referência, né? Ontem à noite conversei com um amigo sobre isso, né? Que ele estava falando sobre, né, poxa, aquela época, eu falei assim, cara, as lembranças, né? Elas são para isso, para a gente, né, lembrar com alegria de momentos que nós vivemos. Mas quando isso começa a se transformar numa melancolia, você começa a alimentar uma depressão, porque ela vai se chegando dessa forma, porque você fica muito preso ao passado. E aí a gente começa a comparar com o hoje, né? Como é que está a minha vida hoje? E aí vem aquela célebre frase que a gente diz: eu era feliz e não sabia. Na verdade, né, você só não tinha consciência de que não era feliz. Tanto que amanhã, provavelmente, você vai falar de hoje, dizendo que você também não era, você era feliz e não sabia. Então, o momento presente ele é muito precioso, Sara, porque a gente pode fazer mais 10 lives, mas nenhuma vai ser como essa. Verdade. Aquela viagem que o pessoal fez, entendeu? Sabe, poxa, de Réveillon e tal, foi maravilhosa. Não adianta repeti-la, porque serão outras emoções, né? Você pode ir para o mesmo lugar, com as mesmas pessoas, porque vai ser diferente. Então, hoje a gente está vendo como é importante nos mantermos no momento presente e usufruir o máximo dele, sabe? Porque não há nada mais precioso do que você doar o seu tempo para a pessoa, sabe? Porque ele Uhum. não vai voltar. Então, o que eu procuro, né, fazer para lidar com isso é o quê? É aplicando, né, saber a técnica que é simples, né, da respiração consciente, que depois eu vou ensinar, né, para que a gente, né, se libere desse passado, disso que nos está fazendo mal, porque você lembrar, rir dessas lembranças, ótimo, mas ponto, eu preciso viver agora. Verdade. Você vai trazendo os pontos e assim, a gente automaticamente vai gerando uma reflexão, né? Até quando a gente se falou no telefone, eu falei, opa, 30 minutos de terapia que a gente já viveu aqui, que maravilha. E eu acho que a gente precisa, assim, se colocar no papel de ressignificar esse presente que a gente está vivendo, né? Porque esse momento atual, afastado, em quarentena, muitos ainda em quarentena, trouxeram muito aprendizado. E aí, usando o exemplo assim da própria vivência aqui, quem é do varejo que conseguiu ficar tanto tempo em casa com o filho? Quanto tempo a gente pediu isso para Deus, né? Ou para quem vocês acreditam? E a gente olha e fala assim: nossa, mas eu queria muito mais tempo com o Eric, com meu filho. Nossa, mas eu queria muito mais tempo. Ah, mas esse final de semana que foi suado para conseguir. Ou caramba, não acredito que eu vou viajar e conseguir um final de semana com meu filho. Olha quantos dias, quantos meses a gente está podendo conviver em casa, mesmo no meio dessa loucura.
com quem é próximo da gente de uma forma, óbvio que forçada, mas se eu não encaro esse detalhe como um presente, assim, tem alguma coisa errada. Eu preciso olhar, porque isso foi tudo que a gente pediu. Quem é do Sim, varejo olha para o tempo e vive com pressa realmente, né? A gente vive com pressa. total. Viver com pressa às vezes não ouvir o que o outro está falando, é estar com o telefone precisando responder sim o seu trabalho, o seu franqueado, o seu gerente. E a gente administrava muito mal esse tempo para quem estava ao Sim, nosso redor. Então, acho que claro. trazer essa reflexão do quanto está sendo um presente também estar em casa, sabe? É óbvio que a gente está passando, muita gente passando situações difíceis financeiras, né, que perderam seus empregos e que são pessoas muito boas como profissionais, mas infelizmente houveram cortes e essas pessoas foram descartadas. Imagina a ansiedade que essa pessoa não está vivendo de que quando isso tudo vai voltar, como que eu vou me recolocar? E é o que eu vinha falando, assim, gente, perdi um emprego agora. Como é que eu me coloco com uma posição de adaptabilidade proativa? Como? Preparando um puta currículo, me capacitando, vendo todos os gaps que eu precisava trabalhar de evolução, não só profissional, mas pessoal, né? Tema comportamental que às vezes me tirava do prumo na gestão, por exemplo. Tentar canalizar esse tempo, tempo para sair melhor disso tudo, né? E eu vejo muitas pessoas aproveitando isso da melhor forma e vindo para mim, e com certeza para você também, e falando, Sara, por favor, me indica um curso. E, poxa, não, tô otimista com a volta, só quero que aconteça logo. Fiz meu currículo, dá uma olhada, vê o que você acha. Pô, você pode me indicar para alguém? Eu acho que essa adaptabilidade proativa, ela consegue conectar a gente com o otimismo do amanhã. Sim, Porque um dos claro. pontos que a gente fala assim, desculpa, a matraca foi, né? Não, não, É, não. eu acho que ninguém pode roubar a nossa esperança. Ninguém pode roubar a nossa esperança. E não é viver no futuro, mas é olhar e trocar a lente para a ótica positiva. Né? A gente precisa se colocar com essa adaptabilidade proativa, se preparando sim para o futuro, sem sofrer com essa ansiedade. Né? E aí eu acho que você é a melhor pessoa para falar e aproveitar esse momento para sair melhor. Né? Claro, assim, a questão de futuro, né, quando, assim, eu brinco, né, com os amigos, quando eu falo assim, ah, não, porque semana que vem, eu tava assim, cara, semana que vem não existe, né, eu brinco sempre com essa coisa que o amanhã não existe, né, nem o de tarde, nem o daqui a pouco, só existe o agora. Mas levando para a prática da vida, né, é óbvio que se precisa de organização, de planejamento, né, como é que eu, Cláudio, vou me programar para esse ano, né, em relação ao meu trabalho, a estudos, né, o que eu vou fazer da minha vida. Uma empresa, como é que uma empresa não vai pensar em futuro, onde ela quer estar daqui a 5 anos, né? Você tem que ter um planejamento. Mas aí eu te pergunto, Sara, onde você faz esse planejamento? No agora. Verdade. É no agora que você faz isso, entendeu? Só que o problema é que muita gente ela fica sempre colocando para depois as coisas, né? Procrastinando, Porque né? é a procrastinação, é a irmã da derrota, não tem jeito, e você deixa para amanhã. Não, amanhã eu faço, né? Então, não tem amanhã, você tem que fazer agora. Quando eu estava nesse momento, né, de instabilidade emocional, né, que eu vou ser da minha vida, né, as coisas foram fechando e tal, o problema, na verdade, era eu, sabe? Não eram os outros, sabe? Não era o mercado estava ali. E aí houve um despertar, entendeu? Sabe? Sobre o meu propósito, sobre o que eu queria fazer, e aí veio a questão de cuidar do outro, né? Mas isso aconteceu no agora, né? Aconteceu no agora. Só que aí, tipo, bom, o que eu vou fazer agora? Né? Eu preciso, né, me qualificar, eu preciso, né, concentrar os meus estudos. E aí veio, né, a meditação que eu já vinha praticando, já vivia isso, porque é fundamental que você experimente as coisas. Você pode fazer curso de culinária online, você pode ter todos os livros de culinária, mas se você não experimentar aquele risoto, você nunca vai saber o sabor que ele tem. Verdade. Então, a meditação é isso, né? Você precisa experimentar a meditação para saber o que ela pode proporcionar. Então,
Quando eu desenhei esse projeto, né, saí da questão do varejo, a princípio eu não queria mais trabalhar no varejo, mas eu vi que eu era necessário no varejo, porque eu que passei pelo que eu passei, quantas pessoas não estariam também vivendo isso, né? Então eu vi a minha necessidade ali. Aí foi quando eu desenhei o projeto para poder levar esse modelo de negócio para dentro das empresas, porque eu já entendia como é que funcionavam as empresas, a questão de tempo e tal. Então eu desenhei tudo para que se encaixasse, para que o impacto fosse positivo na vida da empresa, positivo na vida dos funcionários. E isso eu tive que fazer hoje, sabe? Não teve jeito. Tava indo tudo bem, né? Porra, com meus clientes e tal. Tinha um pensamento de fazer alguma coisa online e tudo, mas eu deixava isso para depois. Não era uma urgência. Só que aí veio a pandemia. E de repente, né? Um cliente saiu, outro cliente saiu, outro cliente saiu, até que, resultado, eu fiquei sem cliente nenhum. E aí foi um choque muito grande, sabe? Nesse dia, eu, assim, há muito tempo que eu não chorava, mas nesse dia eu chorei muito, sabe? Porque eu vi, assim, tudo que assim, eu tinha construído, né, a princípio, tinha ido embora, né? E, só que, ok, eu deixei essa emoção vir, fluir, né? Porque as emoções, elas chegam, né? Eu falo isso dentro da meditação. Você não tem como impedir que uma emoção chegue, né? Você não é máquina, você é um ser humano, você tem sentimentos. Verdade. Só que aí eu deixei isso fluir, absorvi, e aí ao invés de colocar, como antes eu fazia, né, de colocar o foco no problema, na escassez, né, o que iria acontecer pelo fato de não ter mais emprego, eu resolvi colocar a minha força, a minha energia de como eu iria encontrar uma solução. Então, isso é fundamental para que as pessoas, né, que estão nesse momento, é assim, é lógico, né? Caramba, que eu vou fazer agora da minha vida, né? Como é que vai ser o amanhã? Ok, cara, mas olha só, mas coloca o foco nas suas potencialidades. Faça, né, uma autocrítica, né? O que eu posso melhorar, né? O que hoje está acontecendo? Tanto é que nesse dia em que eu, tipo, né, meu mundo caiu, veio a história de fazer a meditação online. Sim. E aí, conversando com um cliente, amigo, e falou assim, não, pô, vamos produzir, manda o material, entendeu? Sabe que aí a gente vai divulgar, porque agora mais do que nunca, né, as pessoas precisam, né, saber lidar com essas emoções. Mais do que nunca. Mais do que nunca, porque até então você já existia o home office, lógico, mas era uma coisa diferente. O home office eu era acho que outro a maior esquema. oportunidade do teu trabalho, assim, do teu propósito, eu não digo nem do trabalho, né? Porque eu acho que você está tão alinhado hoje com o seu Sim, propósito de cumprir isso, porque muitas empresas não vão voltar ao trabalho físico, vai ficar todo mundo de home office. E aí, esse sim, home office, a gente já viveu isso, a gente sabe que a gente trabalha muitas das vezes 22 horas por dia, ou 15 horas, e muito mais de quando a gente estivesse na rua, né? E aí, imagina como é que você acessa essa pessoa que ficou o dia inteiro no home office e que não tem nenhuma cadeira adequada para isso, porque a gente ainda está se reinventando, né? sim. Então, acho que o teu trabalho ele vai ser assim fundamental para quem está do outro lado aqui da câmera, né? E a gente está aprendendo que Sim, energia ela rompe barreiras de países e, enfim, tudo, né? claro. E assim, e é uma troca, sabe, Sara? Eu, quando faço as minhas meditações, eu sempre defino um tema, né, para levar para a meditação. E ali eu vou conduzindo as pessoas, tem pontos básicos, lógico, né, em relação à atenção, onde que ela coloca, né, porque assim, eu levo todo o conceito do mindfulness, que é uma linha, né, de meditação, existem várias, né, mas onde eu trabalho é dentro do mindfulness, mas eu levo um tema, né, que é pertinente ou ao segmento da empresa, né, o momento que a gente está passando, mas não deixa, né, de ser um trabalho que eu faço em mim, porque muito do que eu falo ali, eu estou falando para mim, sabe? Então, há essa troca, entendeu? Porque as coisas que eu vivo são coisas que você vive, sabe? Então,
Esse meu trabalho, né, ele veio de um propósito, né, que eu quando comecei essa busca, né, a princípio eu queria, né, fazer reiki, né, eu falei, não, preciso, né, estudar reiki, e aí um grande amigo, né, de tempos, né, de varejo, Fernando, um grande abraço para ele, e fui lá jantar na casa dele e tal, e a gente conversando, eu falei, pô, cara, mais uma vez estou aí, né, porra, desempregado e tal, mas hoje, pelo menos, eu sei o que eu quero da minha vida. E eu vou te falar, Sara, uma dica. Primeiro, assim, saiba o que você não quer da sua vida, e Ótimo. depois o que você quer da sua vida. Isso é fundamental, né? E aí quando eu decidi, assim, o que eu não queria mais da minha vida, né, houve o lampejo do que eu queria. E aí conversando lá com ele foi, me indicou uma terapeuta, Solange, a Sol, né, que aí depois daquilo que a gente conversou, né, inconscientemente acabou sendo, né, um motivo de grande alegria, né, para mim. E ela é que foi, assim, abriu as portas, né? O Fernando foi uma ponte para ela, né? E ela foi que me abriu para essa questão, Olha né, que da legal. meditação, né, como uma forma de vida e tal, né, as terapias, e pronto, né, aí é o que eu falo, gente, o do que você faz, né? E eu quando vou às empresas, eu não tento, né, converter ninguém, né? Eu não tento tirar ninguém do que está fazendo para trabalhar com a meditação, terapias, não. Mas eu tento despertar na pessoa um propósito, né? Para que ela tenha assim o significado dentro do trabalho dela, para que ela se sinta feliz naquilo que ela faça, independente se ela é o CEO da empresa, se ela serve o café, se ela é atendente, não importa. O que importa é você se sentir feliz, porque é como eu me sinto. Eu acabei com a síndrome do Perfeito. domingo, né? Que a gente, poxa, vive tanto, né? Não, essa Já viveu síndrome do domingo tanto. vale a pena você falar sobre isso, porque é isso, É. né? Porque a gente chega no domingo, né? Primeiro, a gente começa a semana, né, na segunda-feira, já querendo que a sexta chegue, né? Então, você vê que a gente já está fora de tempo, né? Você começa uma semana querendo que ela termine, né? E aí chega o fim de semana e ele passa rápido, né? E aí vem o domingo. Depois do almoço, começa a tocar aquela musiquinha lá do Fantástico, começa a dar aquela dor no estômago, né, que você fala, putz, a segunda-feira está aí, né? E aí você sofre duas vezes, porque você começa a trazer todos esses seus dramas que você imagina, né? Você começa a criar isso, que na maioria das vezes não acontece, né? Você traz isso para o seu domingo e você deixa, né, de aproveitar o seu domingo. Você Sim, deixa de estar com seu filho inteiramente, você deixa de estar com seu marido, com a sua mãe, não importa, né, para ficar pensando lá no domingo. Por isso que eu digo, gente, viva esse momento, sabe? Esse momento é precioso. Tem uma frase, o Clóvis de Barros Filho, né, que é um filósofo e tal, grande cara que eu admiro, e ele fala sobre o happy hour, né? A hora feliz, né? E que as pessoas geralmente, né, têm esse happy hour na sexta-feira, né? Fim da tarde, depois das 6. E aí, resultado? Ele fala, poxa, para pensar. Você passa uma semana inteira sofrendo para ter esse happy hour só na sexta. qual o sentido disso, né? Qual o sentido disso? Exatamente. Quando você fala assim, tá tendo uma segunda no meu domingo, gente, para quem realmente não acorda feliz para essa segunda-feira, para esse trabalho da semana inteira, não faz o menor sentido. Tem que tomar uma atitude e encontrar um propósito na vida realmente para Claro, conseguir mudar de total. caminho, né? Mudar de rota e que tá tudo bem, né? Tem gente que faz isso com Sim. 40 anos e tá Não tudo bem. importa, sabe? Não importa. O importante é sim, é que você olhe para dentro. O caminho é sempre para dentro. Não adianta. As pessoas elas reclamam, que minha vida está uma bagunça, minha vida pessoal, minha vida profissional, financeira. Mas espera aí, você já se olhou para dentro? Porque com certeza você tem uma série de questões que você precisa resolver. Então, Uhum. você só resolve o que está fora depois que você resolve o que está dentro. Não adianta, as pessoas, né, têm sempre a ideia, tipo assim, não, eu primeiro vou resolver, né, a minha vida para poder buscar algo para me trazer paz, né? Outra crença, a Outra paz crença. não existe, outra crença, a paz não existe em nenhum outro lugar que não seja dentro de você. Exatamente. Até os empregos, né? A gente olha e fala, gente, esse emprego não é o ideal.
arruma um monte de fator externo e aí olha para isso e fala assim, não, mas realmente não é o momento ideal e você coloca assim sempre um empecilho para tomada de decisão. Mas eu não sou Sim, feliz aqui. Por que que você não é feliz aqui? Você está alinhado com os valores dessa claro, empresa? Não. Então sim, bota um deadline para sair daí para outro lugar ou para buscar uma outra lógico. carreira, né? Eu acho que todo mundo vive Porque, isso. Sara, você, né, a gente quem pô, entrevista, né, para contratar e tal, a pessoa quando vai fazer a entrevista, ela, na maioria das vezes, ela está movida por necessidade, Uhum. né? Ela precisa trabalhar, ela tem que pagar contas. Então, ela entra naquela, porra, eu vou pegar o que vier para depois eu me arrumar. Só Uhum. que ali na hora da entrevista, né, porra, ela adora a empresa, ela trabalha sábado feliz, domingo, eu não faço nada domingo, até vir o primeiro domingo na escala. E aí ela começa a trazer problema. É Aí verdade. ela começa a se sentir infeliz. Mas Uhum. peraí, mas eu, assim, falei tudo para você, entendeu, sabe? E agora já não está funcionando. Uhum. Então, é necessário essa autocrítica, entendeu, sabe? Será que o problema é da empresa? Isso acontece Será que demais. será que o problema é o outro, Uhum. né? Será que eu estou alinhado, como você disse, será que eu estou alinhado com a cultura da empresa? Será que eu me identifico com esse produto, né? Eu Uhum. acredito no que eu estou vivendo? Aí vem a questão, assim, de propósito, tem que ter significado, né? Eu acho que é muito ligado ao propósito. Assim, o Nando, ele colocou um comentário aqui muito interessante. Vocês do varejo são muito fortes mentalmente, pode ter certeza. Não aguentei 3 anos nessa vibe. Parabéns. E é muito engraçado, porque assim, tem que ser apaixonado pelo varejo. Assim, eu acordo segunda-feira muito feliz. É claro que o varejo para muitas pessoas ele é um trampolim, né? E eu digo, o meu filho ele vai passar pelo varejo, ele vai viver um extranatal. Eu espero que ele viva um extranatal, porque acho que o varejo ele te traz muita aptidão para muita coisa, sabe? E escolher continuar no varejo realmente tem que estar apaixonado. E olha que engraçado esse comentário, né? É exatamente isso. Se não está alinhado com o seu propósito, como é que você vai aguentar um ritmo de pressão, como você falou, Não de aguenta, meta, não de gente aguenta. o dia inteiro, do cliente, de servir o cliente, ter prazer em atender? Enfim, a gente tem, Cláudio, 13 minutos restantes Sim, e eu gostaria muito de hoje aproveitar cada minuto aqui. pois é. Eu separei uma pergunta para o pessoal, acho que todo mundo aqui está interagindo muito bem. E acho que vocês já colocaram algumas dificuldades aqui, muitos comentários, mas queria que vocês aproveitassem o Cláudio para dizer se vocês vivem uma dificuldade hoje, qual a dificuldade que vocês vivem hoje? É maior com a ansiedade da volta? É o medo da volta, de se expor e pegar o vírus? Cada um vive com algum fantasma. Fiquem à vontade aí para expor com o que vocês estão lidando com mais desafio nesse momento, e o Cláudio dá uma dica de um livro, da meditação ideal. E aí vou te pedir para você ficar à vontade, Cláudio, de colocar suas dicas e entender como que a pessoa começa a meditar. O que ela faz para começar? Primeiro romper esse paradigma que você já falou, né? O paradigma é não, eu não consigo, não, eu não. E é isso, acho que a palavra tá com você para dizer como é que a gente começa a lidar com tudo isso que a gente falou aqui em quase uma hora, com o medo, com a culpa, com a incerteza. Como é que a gente melhora essas sensações emocionais? Quais dicas você daria aí para quem quer começar? Beleza. Bom, assim, para quem nunca meditou, né, vai começar a meditar, a primeira coisa é não achar que você tem que começar já com 10, 15, 20 minutos de meditação, né? E porque isso é o que acaba trazendo a frustração. Por quê? Para quem ainda não está com a prática, né, você acha que ficar sentado, né, com perninha de chinês, fechar os olhos, né, e não pensar em nada, isso é meditação. E que você vai ficar assim por 30, 40 minutos tranquilamente. Só que, para quem não está acostumado, né, você não vai aguentar nem 2 minutos. Outra coisa, não existe não pensar em nada, né? É da mente pensar. Você tem um fluxo constante ali de pensamentos. O que a meditação ela vai te ajudar é diminuir um pouco esse fluxo de pensamentos e onde você vai colocar a sua atenção. Porque onde você coloca a sua atenção, lá está a sua mente. Você vai se tornando um observador. Você observa seus pensamentos, chegando, indo embora, e depois você se mantém ali no momento presente.
Então, assim, procure dentro de casa, né? Vamos focar dentro da casa, um local que você tenha assim, um pouco mais, que você fique mais reservado, tá? Tem ali 2, 3, 5 minutos no máximo para essa sua prática, né? Escolha uma música tranquila, de preferência instrumental, né? Então, para quem quiser, ou no YouTube, ou no Spotify, alguma plataforma da sua preferência, você pode jogar lá músicas de meditação, você vai ter 1 milhão, né, dessas músicas. Então, você se senta de forma confortável, tá? Não precisa ficar com as pernas cruzadas, você pode ficar sentado, tá, numa cadeira do teu computador, né? Isso é uma coisa que eu sempre ressalto quando eu vou às empresas, né? Que eu até peço para que a prática seja feita, né, naquela cadeira, porque eu mostro e ensino que você pode praticar a meditação no seu ambiente de trabalho. Que legal. Então, porque assim, você não precisa ir para a montanha, né, para a cachoeira, para um lugar isolado para meditar, tá? Você pode meditar em qualquer lugar, basta começar essa prática. Então vamos lá. Então, em casa, pegou um lugar, né, mais reservado, um horário com menos movimento, escolha uma música, né, tranquila para você e pouco tempo. Fazendo isso, você se coloca. Você vai respirando, Falhou um você pouquinho. vai Agora respirando voltou. e apenas observando a sua respiração. E assim você inicia a sua prática. Sobre o pessoal que está aí, como é que vai ser, como é que, né, vai agora esse retorno e tal. Gente, tudo isso que vocês estão projetando é apenas fruto da imaginação, é fruto da mente. Porque antes dessa pandemia, né, fechar tudo, a gente estava se programando para 10 dias de quarentena, que se transformaram em 15, em 20, em 30. Então, a incerteza é o que torna tudo possível. Então, a gente, né, não tem como controlar isso. O que a gente pode controlar é como a gente reage a esse tipo de coisa. Então, é importante a gente deixar isso que vai acontecer para se concentrar no agora. Bom, estou em quarentena, né, estou nesse retiro espiritual, né, meio que forçado, porque tudo é uma perspectiva, né? Então, eu tenho que me preparar cada vez mais, porque assim, se voltar amanhã, eu estou pronto. Eu sei o que está acontecendo dentro do varejo, eu sei o que está acontecendo dentro do mercado corporativo, né? Então busque, né, músicas tranquilas, procure, né, uma forma de você, né, se concentrar naquilo que te faz bem, sabe? As notícias são importantes para a gente não viver alienado, mas quando você começa a mergulhar no detalhe da tragédia, você vai ficando cada vez mais para baixo. Então é só observar. Se você está ouvindo uma história alegre, você fica alegre. Se você está ouvindo uma música agitada, você fica agitado. Se você está ouvindo tristeza, dor, tudo isso vai te levar mais profundo. Verdade. Cláudio, já estão falando Sobre aqui os da sua livros. playlist. Ah, sim. Da sua playlist. Peraí, Ah, tem uma aqui que foi um trunfo, Kinder Ovo. Estão falando que a sua playlist de música é maravilhosa. Como é que a gente faz para compartilhar com todo mundo depois? eu É vou no te mandar Spotify, para. depois você manda para mim que eu vou Eu vou me mandar. comprometer de postar aqui nos stories e fica disponível para vocês, tá Maravilha. bom? Falando dos livros rapidinho, que são Boa. importantes. Olha, para quem quer estar começando nessa questão da meditação, tem o livro 10% Mais Feliz, do Dan Harris, que é um âncora da TV americana. É um livro bem famoso e tal, e ele conta, né, sobre a crise de pânico que ele teve ao vivo, né? Então você imagina, você estar ao vivo falando para milhões de pessoas e ter uma crise de pânico. Imagina! Não sabia Então ele disso. e tem vídeo no YouTube desse momento dele. É assim, você começa a ver que ele está querendo respirar e não consegue, é punk. Só que ele trata assim, com leveza, com humor, essas questões dele, como a meditação chegou para a vida dele e transformou a vida dele. Para falar sobre silêncio, silêncio, né, que é tão importante, né, nas nossas vidas, eu indico o que eu aprendi com o Silêncio, da Monja Coen. É um livro recente, maravilhoso, né? A monja Ela é é um maravilhosa. doce de pessoa, né? Super indico. E um outro para quem quer conhecer mais sobre a técnica de mindfulness, né? Como isso começou, é um livro chamado Viver a Catástrofe Total, do Jon Kabat-Zinn.
Ele é um professor, cientista, já era meditante, ele estudava o Zen budismo, e ele foi que desenvolveu a técnica de 8 semanas de mindfulness, e ele começou a aplicar isso nos hospitais para provar, né, e amenizar as dores físicas, né? Então, assim, é um estudo aí embasado, é um livro, assim, excelente. E para falar sobre meditação, sobre depressão, o livro é O Demônio do Meio-Dia, que é do Andrew Salomon, que é uma referência no meio, né, sobre essa doença, né, que aflige tantas pessoas. E ele mostra, né, tem depoimentos, e ele fala sobre a luta dele para vencer a depressão e tal. Então, como a gente conversou no início, é importante a gente entender pelo que nós estamos passando, né? É importante você querer, entendeu, sabe, aceitar o que você passa, porque a aceitação é o primeiro passo para a cura. Muito legal. Olha, a gente tem uma seguidora tão dedicada que ela colocou os nomes dos livros, tá, nos comentários. E ainda assim eu vou me comprometer em também passar Ah, os nomes e o porquê o Cláudio está indicando cada motivo. E olha os comentários. A voz da pessoa é tão relaxante que dispensa playlist. Que pessoa tranquila que transmite paz. Olha que maravilha. que bom. Beatriz também. O que você me indicou para fazer meditação com a minha filha mudou nossas vidas e o meu olhar sobre ela. Olha que depoimento. Gente, Beatrix, uma amigona. muito bacana. Cláudia, a gente tem aí 3 minutos. Eu queria muito que você presenteasse a gente com aquele momento que você prometeu e convidar a Maravilha. todos aqui para a gente sair e selar essa live com muita gratidão e com a tua palavra. Nossa, eu estou muito grata por a gente ter tido esse momento juntos Eu aqui também. Eu e também. espero que seja uma parceria longa para a gente conseguir Lógico. cumprir com o nosso propósito e se ajudar. Sim. Sim, com certeza. Então, vamos lá? Bom, gente, eu vou conduzir vocês numa prática, né, que é da respiração consciente, algo que você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer momento, e que vai te auxiliar nesses momentos de ansiedade, né, de medo. Então, sente-se de forma confortável, alinhe sua coluna, relaxe os seus ombros, feche os seus olhos e respire profundamente, inspirando pelo nariz e expirando por ele também. E ao expirar, expire o máximo que você puder, se esvaziando por completo. Se esvaziando do medo, se esvaziando das críticas, se esvaziando da ansiedade. E ao inspirar, observe a sua respiração. O ar entrando pelas narinas, expandindo o seu peito e depois indo embora. Quanto mais profunda e longa a sua respiração, mais o seu corpo relaxa e a sua mente se acalma. Vá repetindo esse movimento por 1 minuto, 2 ou 3, o tempo que você achar necessário. Que logo, logo, essas emoções são dissolvidas. Respire fundo mais uma vez. E lentamente vá abrindo seus olhos. E assim encerramos a nossa prática de hoje. Namastê, um grande beijo Namastê. a todos. E eu queria assim deixar uma frase que eu uso muito e que eu gosto, né, que é: seja sol na vida de alguém. Isso é importante, porque em meio a tanta escuridão é importante sermos luz. Sara, Maravilhoso. muitíssimo Cláudio, obrigado. Um beijo enorme. muito obrigada a você. Vou aproveitar os segundos restantes que a gente tem para dizer que eu estou muito feliz e que eu gostaria que vocês pegassem muito essa mensagem do Cláudio como um propósito de ser sol na vida de alguém. A gente consegue ser o sol e iluminar a vida de alguém com poucas atitudes, são pequenas atitudes, Sim, mas que fazem grande diferença, né? Às vezes é enviar
uma música bacana para melhorar o dia de alguém, o dia que não está sendo tão fácil, né? Com E essa certeza. reflexão fica para a gente. Muito obrigada a todos que estão por aqui. A gente vai soltar um vídeo do Cláudio ensinando uma técnica de respiração e uma meditação aqui no Varejo Vivo. Sigam o perfil do Cláudio. Peraí, vamos lá. Medite com Cláudio Mello. Medite